Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Hoje eu converso com uma mulher que é um ícone na nossa televisão brasileira. Ela é atriz, dubladora e escritora. Sua trajetória é belíssima e recentemente lançou o livro A Reinvenção, Altos e Baixos da Minha Vida. Hoje quem conta bons momentos de sua própria história é a atriz Narjara Tureta. Gente, hoje eu estou de frente com essa mulher que eu admiro muito. Olha, ela já passou por aqui, pelo nosso programa, umas 2 vezes, essa já é a terceira. E falar sobre a vida dessa fonte de inspiração. Olha o que ela vem trazendo para a gente hoje. Ela traz aqui o livro Reinvenção, Altos e Baixos da Minha Vida. Vale muito a pena, desde já, muito obrigado. Olha, eu recebi aqui nos Estados Unidos com uma dedicatória linda. Já começo o meu programa mostrando. E nós vamos falar sobre essa obra que, com certeza, conta tudo sobre ela. Gente, eu acho que ficou faltando algumas coisas, né? Mas vamos lá, agora ela vai completar. Narjara, minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida, obrigada. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os telespectadores aqui do George Robert Talks, né? É um prazer, aos de língua portuguesa, aos de língua espanhola, aos de língua americana. Good morning, né? Buenos dias. Bom, gente, Narjara, além de cantora, dubladora e agora como escritora também, ela é um talento e uma mulher que se expressa também em outros idiomas. Ela não tem tempo ruim com Narjara Tureta. Então, hoje, minha amiga, olha, nós já falamos nos outros programas, fizemos uma viagem ao passado, contamos um pouco da sua história lá atrás. E esse ano você lança essa obra maravilhosa que ela já começa, gente, olha, com logo aqui, né, no prefácio do livro dela, vem uma pessoa maravilhosa, porque ele é fantástico como diretor, como ator, Daniel Filho, e ele fala sobre como a profissão, quem ama a profissão, né, bebe dessa cachaça. A profissão é uma cachaça. Não adianta. Quem ama o que faz, começa e termina a vida contando boas histórias e ainda assim bebendo dessa cachaça que é a nossa arte. Narjara, você se consolidou em 1980, mas muito antes disso, você já fazia programas de televisão muito pequena. Você começou ali 3, 4 anos de idade, você já estava fazendo testes, já sofria com os nãos da vida, né? Vamos hoje, a Narjara Tureta, hoje, com toda essa experiência, contando sobre a sua própria história, como é que você analisa o mundo da fama em relação às nossas crianças que são tão precoces e você sofreu com isso lá atrás? Bom, eu não sei, eu fui muito privilegiada e também eu acho que eu sempre quis, né? Fui eu que quis, não foi a minha mãe. Desde cedo, eu pedia para ela para me levar para aquela caixinha que um dia estava na minha sala. E naquela época, assim, né, não tinha muitos programas. Eram programas... E eu comecei no programa do Durval de Souza, mas eu era apaixonada pelo Moacir Franco, que tinha um programa
Ele não tinha programa para crianças, isso eu não me lembro muito bem, mas ele tinha crianças no programa dele, que era a Rosana Garcia, era a filha, ele, acho que a filha dele também parece que fazia uma pontinha, e o outro filho, o Guto, que é mais velho que eu também. Todos eles eram um pouco mais velhos que eu, tinham uns 5, 6 anos. Eu tinha 3. Uhum. Então eu tinha vontade de ir lá, não sei por quê, mas essa vontade nasceu comigo, né? Não tinha porquê. Então, a minha mãe, ela me orientou muito bem. Como era uma coisa que eu sempre quis, eu tive a sorte de não ser arrimo de família, no sentido de que meus pais depositaram as fichas em mim, eu ia sustentar meus pais. E não foi isso que aconteceu, porque eu queria muito. E meu pai tinha, né? Meu pai era dentista, tinha uma profissão sólida, né? Me sustentava muito bem, sustentava a nossa casa, minha mãe. Então eu não precisava, eles não precisavam do meu dinheiro para se sustentar. Então, eu não era arrimo de família. Não foi uma coisa de descobrir a minha profissão e eu sustentar meus pais. Acho que isso também conta muito, porque eu vejo que muitos artistas começaram pequenos, inclusive aí nos Estados Unidos, gente que, né, que eu admiro muito e que teve uma carreira infantil, como, por exemplo, Elizabeth Taylor, como Rod McDowell, isso estou falando dos mais velhos, né? Uhum. A Judy Garland, que foram, assim, pelo que eu já li, foram infâncias bem complicadas num tempo, né? 1950, 40. E, e essas crianças acabaram sendo arrimo de família. Eu vi que a Elizabeth Taylor, ela estudava no estúdio. A Judy Garland tinha um monte de nãos que ela não podia fazer, ainda lutava contra a obesidade, no caso, a obesidade adolescente, né? E uma menina muito talentosa, só que aí eu fico um pouco na dúvida e fico assim com muita pena de saber assim, que muito talentosas, né? Elizabeth Taylor, eu acredito que ela deve ter tido oportunidades de saltar fora, não saltou porque não quis, né? Eu acho que ela quando começou muito pequena, depois ela fez outros filmes em que ela poderia dizer, não quero mais não, chega. Nós temos aqui no Brasil um caso de uma atriz muito boa. Eu não sei como pessoa, não sei se ela está viva, deve estar, mas ela não é mais do nosso meio. Ela se chama Patrícia Aires. Ela era filha de um grande ator, Percy Aires, um ator que fez muito sucesso aqui. Minha mãe sempre falava dela, minha mãe sempre comentava dela. Ela fez uma novela na Record chamada Pequena Órfã, ela era protagonista, filha desse ator, né? Então, ela sendo filha de atores, ela, né, sei lá, se foi levada, aquelas coisas. E ela, né, assim, pulou ali para o protagonismo de uma hora para outra. Minha mãe sempre contava dela que um belo dia ela falou assim, não quero mais. E que o pai, apesar de ser ator, parece que ele andou fazendo, ele que administrava a carreira dela, parece que ele andou fazendo umas coisas tipo a Record, ela estava na Record, e aí não sei se a Tupi queria ela, ele acabou enfiando o pé pelas mãos, e eu sei que essa moça, essa menina, teve um dia que ela disse, não quero mais, e ela nunca mais pisou no estúdio de televisão e tinha um talento enorme. Então, é que tá. Apesar do talento, não quero, não é isso que eu quero fazer. A gente tem casos mais recentes, óbvio, né, de Macaulay Culkin, uma criança maravilhosa, talentosíssima, mas que está aí, que hoje também não quer mais saber, porque senão estaria, né, estaria aí atuando, está rico, milionário, teve brigas homéricas com os pais por causa de dinheiro, então olha isso. E hoje ele não faz mais cinema, ele não fala nada. É muito louco isso, né? É talentoso. E tem outros que... A Jodie Foster é um exemplo, né, bacana, porque ela começou criança, fez um filme maravilhoso, Taxi Driver, é um filme até meio polêmico para a idade dela, e depois foi continuando, e hoje é até diretora. Então, até tenho o privilégio de fazer aniversário no mesmo dia que ela é, acho que 1 ou 2 anos mais velha que eu, mas fazendo aniversário no mesmo dia 19 de novembro. Eu, ela, Meg Ryan também.
Então, assim, a Jodie Foster é uma exceção, uma bonita exceção. Ela continuou. Tem a Drew Barrymore, mas a Drew Barrymore já teve problemas com alcoolismo, né? Mas venceu, tá aí, maravilhoso. Na maioria das vezes a gente vê isso, né? Vê atores mirins que se perderam no meio do caminho, seja pelas drogas, seja pelo álcool, seja por uma relação abusiva com os pais. Isso é muito triste. E quando eu escrevi o meu livro, eu comecei a contar as minhas histórias, eu comecei a ver que eu tinha coisas positivas de uma menina que começou muito criança, que queria muito, né, num país, né, latino-americano e que queria fazer aquilo e teve o apoio do seu pai e da sua mãe que não, né, não eram nada do meio, mas que apostaram, mas não apostaram todas as fichas. Eu tinha meu pai por trás. Então, isso me deu um suporte muito grande. Eu fiz questão de colocar isso no livro para que, assim, fosse bacana também o lado bom da profissão, que não é só tristeza, que não é só amargura, que não é só drogas, que não é só prostituição, né? A gente tem, eu admiro muito ela, a Brooke Shields, que parece que tinha uma relação bem intempestiva com a mãe, parece que a mãe aquela menina linda, né? Parece que a mãe não tinha um marido, e a meu ver, pelo menos o que chega a nós aqui, é que a mãe colocou a filha como moeda de troca, como ganho, da mesma forma a Demi Moore, que está aí, né, agora novamente nas telas e falando muito bem sobre né, sobre o etarismo, mas Verdade. ela também começou criança e ela fala muito da mãe, de abuso, de relações. Isso é muito triste. E como eu não vivi isso, eu me preocupei muito em colocar a minha mãe como uma pessoa sensata. Desde o início, ela foi sensata, porque eu fiz um teste para uma novela, que ia ser protagonista da novela por 4 anos e meio. Uhum. Eu queria muito. Para mim, aquilo era, né? Mas a minha mãe, ela ficou assim, não sei. E ela só observando, me levou no teste. Ela queria, né? Ela lia o texto para mim, porque eu não sabia ler. Mas eu dava a minha interpretação. A interpretação era minha. Uhum. E aí, no teste, ela viu, eu fiz o teste e tal, toda maravilhosa, me achando. E aí ela viu que eu fiquei estranha. Eu vi uma menina maior entrar no estúdio, eu tinha 4 anos e meio, e eles resolveram testar uma menina maior. E a minha mãe me contava essa passagem, depois de muitos anos, ela me contava essa passagem com riqueza de detalhes, e acho que o tanto ela contar, eu me recordo de uma cena emblemática para mim, que foi o não, Aham. mas o não dela, foi o não dela, porque ela contava que eu vi a menina entrar no estúdio, que eu fiquei de olho na menina, fiquei observando e fiquei sentadinha do lado dela, meio emburradinha. E ela só observando. Aí o produtor veio e falou assim, Najara, fala aquela parte pro titio. Não quero falar. Aí minha mãe só olhou e ficou quieta. Aí daqui a pouco, Najara, fala aquela parte pro titio. Não vou falar. Minha mãe só... Ela dizia que me olhou e disse, o que foi? Aí eu falei, nada. E Uhum. emburradinha. Ela só olhou, ficou quieta, guardou, ficou pra ela. Aí o diretor veio conversar com a minha mãe, olha, eu gostei muito da sua filha é maravilhosa, ela tem, nossa, ela tem uma vivacidade, uma espontaneidade, nossa, ela é demais. O autor não quer ela, mas eu sou o diretor, eu quero ela. A senhora assina o contrato, a senhora se responsabiliza? Ela falou assim, não. Quando ela falou não, eu me lembro, isso assim veio na minha mente, eu no meio dos dois chorando, com a minha mãe falando não, e eu assim, mas eu quero, mas eu quero. E a minha mãe, não. Mas por que não? Ela falou assim, porque quem quer é ela não sou eu. Isso é dela, não é meu. Então, assim como aconteceu agora, dela, não sei por que cargas d'água fazem isso, vai que no meio da novela ela resolva que ela não quer mais brincar disso.
e aí eu vou ser obrigada a obrigá-la, porque eu assinei um contrato, e tem outras pessoas que dependem disso, então minha resposta é não. Ele, né, agradeceu, eu saí de lá, olha, mas com uma raiva da minha mãe, com uma raiva. E sem poder externar, porque minha mãe era brava, apesar dela ser ali bacana, mas ela era uma fera, assim, ela batia em mim. E aí eu saí de lá chorando, e a minha mãe disse assim, cala a boca, foi pro teu bem. Não chora, porque ela não deixava fazer escândalo. Mas não teve como, né? Aqueles engole o choro, né? O engole o choro, eu tentava, porque a mãe era brava. E aí, nessa de eu tentar engolir o choro, ela foi explicando para mim, mas na minha cabeça, minha mãe disse, não, eu perdi a grande oportunidade da minha vida. Aquilo me frustrou muito. Mas foi rápido, foi muito rápido. Foi assim, na velocidade de um cometa, a minha frustração. Porque a gente estava descendo as escadas da Record, lá em São Paulo, e aí um homem nos viu e falou assim, por que essa menininha tão linda está chorando? Aí a minha mãe fica matar, morrer de vergonha por tempo, né? Me dá uns cutucão. Não, é que ela acabou de fazer um teste, ela não foi aprovada, mas aí, não chora não, o titio vai fazer um programa, o titio vai te chamar. Vem cá, vem na sala do titio. Aí eu, enxuguei as lagriminhas, já falei, e fui para a sala do titio, que era o Durval de Souza, grande diretor, na época trabalhava na Record, e ia lançar um programa chamado A Grande Gincana. Então, olha como são as coisas maravilhosas. Realmente não era para eu fazer uma novela, mas era para eu estar naquele programa. Então, para eu estar naquele programa, eu tinha que ter ido fazer o teste para a novela, porque senão não teria conhecido o Durval. Então, o não acabou se tornando o mais maravilhoso sim da minha vida. Porque, realmente, aos 4 anos e meio, começar numa novela, provavelmente minha mãe estava certa, poderia acontecer, não, mas não. Agora não vou, minha mãe me chamar, minha filha, vem decorar o texto. Você tem obrigações. Agora não vou, eu quero brincar. Não, filha, agora você. Não, agora não vou. Cara, foi maravilhoso, porque por mais que eu quisesse, eu ia ser muito trabalho, porque eu era protagonista, não era. A novela se chamava Pingo de Gente. A novela era toda em cima da menina, uma menina órfã, que era deixada na porta do cara. Então, assim, todo em cima da menina. E aí, eu fui fazer esse programa que foi maravilhoso. Ele perguntou para minha mãe se ela decora texto. Minha mãe falou assim, eu leio para ela, mas ela decora. Aí, então tá bom. Então, o titio vai escrever algumas coisas para você. Então, você vem aqui, volta a semana que vem. E assim foi, eu voltei. E ele viu a minha desenvoltura, ele começou a escrever monólogos para mim sobre guerra, sobre fome, sobre crianças abandonadas. Cada semana, e ele ainda me botou como apresentadora. Eu apresentava os palhaços, a Reli e Pimentinha, que faziam participações no programa. Pronto, eu estava realizada. Ainda fiz o meu batismo no palco, porque eu mijei no palco no primeiro dia. Eu fiz um xixi básico, olhei para aquela pocinha, fingi que não era comigo, dei 2 passinhos para o lado e continuei maravilhosamente bem. Então, assim foi a minha estreia. Muito bom. Quando eu te fiz a pergunta em relação como você associa hoje, né, com toda a sua experiência no teatro, com televisão, hoje escrevendo a sua própria história, como dubladora também, você já emprestou a sua voz para tantos personagens em filme. Sim. Eu te perguntei isso porque a gente vê que nos dias de hoje nós temos bastante crianças que estão iniciando também porque querem, mas conforme acontece a pressão, porque é um trabalho difícil, a criança ali já começa a fazer algo sem querer. E é muito bom você trazer isso hoje para o programa, porque é uma forma de conscientizar aos pais que tudo depende daquilo que o filho, no seu momento certo, venha a desenvolver. Como é importante, quando você coloca isso no livro e você descreve também a sua fisionomia, aquela menina do cabelinho, pretinho, né? A menina com carinha de japonesa, que as pessoas perguntavam, mas vem cá, é a mãe que é japonesa? Não.
É o pai que é japonês? Não. E a sua personalidade hoje, né? Quando você estuda o seu processo como escritora, a sua personalidade é mais da sua mãe ou essa personalidade forte que você tem vem mais do seu pai? Ah, com certeza da minha mãe. Meu pai, meu pai, tadinho, meu pai era uma pessoa maravilhosa, mas era a calma em pessoa. Então, assim, no início eu acho que eu fui muito papai, mas como depois, né, para quem não sabe, eu perdi meu pai aos 10 anos de idade, então é claro que a minha influência foi toda materna. Eu tenho Uhum. muito da minha mãe. Eu me olho no espelho e penso, meu Deus, a cara da minha mãe. E coisas, óbvio, que ela pensava, que ela falava, claro, né? Ela me moldou muito. Do meu pai, eu tenho muito a vivacidade, o sorriso, a alegria, um pouco de acreditar bastante nas pessoas, sem pensar muito, coisa que a minha mãe não acreditava, e brigava muito com ele, e brigava muito comigo também, que ela já era uma pessoa mais cética, mais dura. E então, assim, eu acho que mais de 50% da minha personalidade é totalmente materna. Eu tenho muito da minha mãe, agregado a coisas, claro, aos meus pensamentos, né? Nem tudo eu concordava com ela, mas a gente, né, discutia, né, colocava em pauta isso, e cada uma ficava com o seu posicionamento, mas, né, Uhum. enfim, eu tinha também as minhas opiniões próprias, sempre tive. E Uhum. ela sempre falava: "Ah, você é muito teimosa". Eu falei: "Mas é assim que eu penso. Eu penso assim, você pensa de um jeito, eu penso de outro. Então eu respeito o seu, você respeita o meu". Era muito assim, a gente tinha quando eu fiquei adulta, a gente tinha muito embate, mas é saudável, muito saudável, né. Para ela não era muito, porque era um tal de choque de gerações, mas acho que depois, com o tempo, ela foi entendendo que é assim que as coisas funcionam. E eu hoje agradeço muito, porque é óbvio que eu tenho muito da minha mãe e os ensinamentos dela, que foram Uhum. muito importantes por isso. Você vê, tem uma passagem no meu livro, que na minha vida, em que ela me discorreu sobre a fama. Eu não estava preparada para a fama, que se fosse naqueles 4 anos e meio, foi a coisa mais acertada que ela fez na vida, foi dizer não. Porque com 9 eu tive uma nova oportunidade, aí sim estrear numa novela. Daí, no caso, pegar uma novela novamente, aí sim, pela primeira vez, porque eu fiz vários testes, mas aí seria minha estreia realmente na dramaturgia. Até então tinha sido no entretenimento, como a gente falava, apresentações, né, eu apresentava ali, era eu mesma, eu não estava sendo meu personagem. Depois eu Uhum. fui para essa Gente Inocente, eu também fazia uns personagenzinhos, mais menos. A dramaturgia não, ser outra pessoa, né? Me fingir realmente de ser uma outra menina, que também era órfã, que também ela tinha perdido a mãe, internada no colégio interno, e era o cão, o capetinho em forma de gente, que era muito legal também, né? Ah, Muito bacana. Um pai, né, órfão de mãe, conversava com a mãe no porão, e muito espivitada. E aí, quando eu peguei essa novela, para mim foi um divertimento enorme. E eu continuava a ser criança, minha mãe fazia questão de me deixar ser criança fora dos estúdios. Eu brincava, eu tinha umas vizinhas que eu amava muito elas, eram duas japonesas, a Érica e a Edna, elas com quem eu brincava muito, e essas, posso ir lá na Érica? Posso ir lá na Edna? Você já fez o dever? Já estudou seu texto? Já? Ah, então tá, então pode, mas não volta tarde não, tá? E aí, às vezes, elas eram japonesas, às vezes elas não comiam muito direito, aí elas queriam que eu comesse lá com elas, aí eu, liga para minha mãe, pede para ela, deixa ela ficar. A gente morava 2 casas ah, depois dela. Liga para minha mãe, que ó, ia adorar almoçar na casa, né, jantar na casa de japonês e tal. E aí ela ligava, dona Antônia, deixa ela ficar aqui, deixa ela jantar com a gente. Aí depois que ela jantar, ela vai. Aí minha mãe, tá bom. Aí ela me dava bronca. Foi jantar na dona Nilce, né? Eu disse, ué, me convidaram? Eu me convidei, não. Ela ficava, sabe, meio pistolinha. Então, dessa coisa de não perturbar o vizinho. Mas ela me colocava, então assim, enquanto eu era criança, a gente ia muito numa churrascaria que é onde eu brincava. Como eu aham. sou filha única, então não tinha muita criança para brincar. E aí meus pais gostavam muito de sair finais de semana para beber, para conversar, para namorar, né?
E aí eles procuravam lugares que tinham brinquedos. E aí eu ia nessa churrascaria. E as crianças, quando me viam, me reconheciam. A Titina, a Titina! Aí eu, ai, Titina, tá bom. Tá, vamos brincar? Vamos. Ai, mas... Aí a minha mãe contava que um dia eu cheguei para ela e falei assim, mamãe, eu tô cansada de fazer assim. Uhum. Aí minha mãe falou assim, por quê? Ela, não, porque as crianças ficam ali, ai, não, ai, todo mundo pede para olhar, ai, eu tô cansada. Minha mãe falou assim, vem cá, vem aqui. Você gosta de fazer o que você faz? Ah, eu gosto. Você gosta de ser a titina? Ah, gosto. Então, isso aí vem junto. Aí eu, ah, tá. Ela falou, você tem que tratar bem as meninas, porque as meninas acham que você é a titina. Então, você trata bem elas, né? Conversa, e depois você fala que ali você não é a titina, para elas brincarem com você, elas vão ficar felizes, mas trata bem, ó. Ah, tá bom. Aí eu ia meio contrariada, mas Aham. eu entendi que aquilo estava junto, que era uma parte que eu não curtia, mas que era necessária. Então, eu fui aprendendo, tanto que na primeira viagem que eu fiz, nós fizemos para o interior, para o Nordeste, menina, foi uma loucura. Aquelas crianças lá embaixo no hotel gritando meu nome. E eu assim, vamos descer. Minha mãe falou assim, é melhor não. Quando a gente Tá. desceu, elas invadiram o hotel. E a gente teve que fechar a porta do elevador e subir de novo. Eu falei, gente, assim, imagina Menudo, Chiquitita, sabe? Nós estamos falando de 1976, em Natal. Era uma febre. E aí todo mundo gritando, Titina, Titina! E eu falei assim, vamos deixar autógrafo. Aí eu comecei a escrever, é um beijo da Marjara, um beijo da Titina, e jogava os autógrafos para baixo, sabe? Então, assim, aquilo me assustou um pouco, porque, por quê? Essa fama, essa coisa da fama foi... Aí tiraram, eu usava umas Maria Chiquinhas, e numa das apresentações arrancaram a minha Maria Chiquinha branca, eu comecei a chorar, que é uma arara, né? Minha mãe disse, quietinha, para, tem um monte dessas lá em casa. Além do mais, olha que legal, a pessoa que pegou a sua fita vai ficar com uma fita da Titina de presente, olha que bacana. Ah, entendi. Ah, tá bom. Eu não entendi essa adoração, eu não entendi essa loucura, era muito louco. E a minha mãe foi, com a cabeça maravilhosa dela, foi, sabe? E tipo, se você não quiser também, tchau, até logo. Podemos, assim que acabar, podemos acabar com isso na boa. Quer continuar? É isso que você quer? Então vamos em frente. A hora que você não quiser mais, ok. Uhum. E foi assim, entendeu? Isso foi bacana. Por isso, esse lidar com a fama, com o outro lado, que não é tão legal, que é, né, se expor e tal. É isso, tá junto ali, tá junto com aquilo que você gosta. Então, minha mãe foi fundamental. Meu pai também, na época, até quando ele ficou aqui entre nós, ele era muito babão, ele era meu fãzão. Ele tinha um Aham. quadro enorme, uma foto enorme, até aqui no meu quarto. Ele botava no consultório dentário dele, e quando as pessoas, eu conheço essa menina, ele, é minha filha. Aí, sua filha, mas é da novela, ele é minha filha. Aí se eu estava em casa, porque meu pai ele trabalhava no mesmo lugar onde minha mãe fez a gente mudar de casa para poder meu pai trabalhar na frente e a gente ficar pertinho dele. Ele abria a porta, filha, vem cá, vem dar um oi pro cliente do papai. Eu, ai, papai, vai não dá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aí oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Sou. Vou voltar para lá, tá? Tá bom, obrigada. Filho. E voltava. Então, assim, meu pai queria me exibir. Pensa nisso. É o orgulho, era o orgulho, né, do pai. É isso aí, o pai fã. Bacana, Muito né? bom, muito bacana. Gente, hoje estamos falando com essa mulher que escreveu esse livro, A Reinvenção, Os Altos e Baixos da Minha Vida. Essa mulher que é admirada por muitos e por mim também, né? Amigos, né? E assim, não tem como, gente, não conhecer a história dela e não aplaudi-la. A gente tem que aplaudir. Ela se consolidou no ano de 1980
E várias novelas, como Baila Comigo, Homem Proibido, Amor com Amor se Paga, Selva de Pedra. Gente, não podemos deixar de falar uma coisa, né? Do prêmio que Narjara ganhou, mas nunca foi receber. Mas vamos lá, né? Pois é, Melhor, pois é. melhor atriz revelação na série Malu Mulher, pela personagem Elisa. Conta pra gente como foi para Narjara mais adulta, né? Mais jovem, recebendo o prêmio de melhor atriz e que ficou sabendo só depois. Conta essa história pra gente, minha amiga. Foi muito louco, porque até eu coloquei no livro, né? Eu achei os recortes de jornais da época que minha mãe guardava e tudo, e eu saí no recorte de jornal os melhores do ano. E a foto era a Fernanda Montenegro, a Cleide Arconis, o Paulo Outram e eu. Meu Deus do céu, né? Uma criança com 12 para 13 anos de idade, no meio ali daquelas feras todas, misericórdia. E a PCA é a Associação Paulista de Críticos de Arte, um prêmio muito importante, e eu fiquei sabendo que tinha sido indicada, mas aí sim, fiquei sabendo que ganhei, mas não me avisaram, assim, não me convidaram, tipo, não me convidaram para esta festa pobre que os homens amaram para mim, entendeu? Assim, não me convidaram para a festa. E eu fui saber anos depois. Saiu no jornal que eu tinha ganho e tal, e eu tô ali esperando meu convite. Inclusive, nessa época, eu ainda morava em São Paulo, eu só me mudei para o Rio em 80, apesar do prêmio ser revelação de 80, mas eles fazem no final do ano de 79, né? E aí não recebi. Eu fiquei sabendo muitos anos depois que quem pegou o meu prêmio foi a querida Irene Ravache, que estava acompanhando a Fernanda Montenegro, que iria receber o prêmio dela como melhor atriz daquele ano. E aí a Irene estava lá, disse que como chamaram meu nome, ela viu que ninguém levantou, ela ficou sem graça, pegou, levantou e foi lá pegar meu prêmio. Gente, que honra, né? Aí, muitos anos depois, eu fui assistir uma peça com um grande amigo meu, Serafim Gonzalez, e ele falou assim, você vai? Que bom, eu vou falar com a Irene Ravache, que ela está com um prêmio seu. Eu falei, hã? Ela comentou comigo que ela tem um prêmio seu, e aí foi que a gente se reencontrou, e ela levou o prêmio e me explicou a situação. Eu falei, gente, aí, naquela época a gente não tinha quase essa facilidade de máquina fotográfica, essas coisas, então não tinha nenhuma foto com ela. E há pouco tempo atrás eu fui assisti-la aqui no Rio de Janeiro, numa peça, eu falei, Irene, como é que foi aquela história? E gravei tudo para a gente não deixar para a posteridade, né? Para que da boca dela saísse a história para não dizer que era inventada por mim, né? Então foi muito bacana, foi assim, falei, que honra minha, né? Quem recebeu meu prêmio foi a Irene Ravache, imagina. Honra. Então, assim, ok, obrigada, PCA, porque ele recebeu meu prêmio. Uma grande estrela recebendo o prêmio de uma outra grande estrela. Muito bom. Entre tantas pessoas. Ou de uma futura, porque ia ser ainda, né? Mas você já brilhava na época, então já era uma grande estrela na televisão. Muitas moças, ou até mesmo crianças, jovens daquela idade, né, da sua idade, já almejavam muito a chegar aonde você estava. Então, é o que a gente pode considerar assim, né? A Irene Ravache, que é uma grande estrela, uma dama da nossa televisão, recebeu o prêmio por você. Entre tantas pessoas que você conheceu, uma é muito marcante na sua vida, porque vocês dividiam, trocavam textos, amizade, e vem essa dedicatória no livro dela. Narjara é minha irmã querida, há mais de 40 anos. Uma colega de profissão dedicada e disponível, a quem admiro também por sua resiliência e capacidade de reinvenção. Conforme vocês estão conhecendo nas páginas deste livro, que é merecida homenagem aos seus 50 anos de carreira. Vivas! Glória Pires. Como é que é para você, né? Uma trajetória ao lado de Glória Pires que
vocês com essa amizade, com esse carinho todo, podemos dizer, duas irmãs que não se deixam e se admiram. Sim, verdade. Ao contrário do que possa pensar, a gente não ficou amiga por causa de novela ou por causa de algum trabalho, foi muito antes, né? Na realidade, a gente ficou amiga por causa do meu trabalho, porque nós não fizemos novelas juntas para ficarmos amigas e convivermos, né? Foi antes disso. Nós duas estávamos participando de um evento da Globo, que era o MPB Shell, onde a Globo, juntamente com a Shell, estava tentando descobrir novos talentos. E nesses novos talentos musicais. Nesses novos talentos musicais apareceu Eduardo Duzec, que foi vencedor desse ano de 80, TT Espíndola, Sandra de Sá, né, Leila Pinheiro, essa gente toda estava ali competindo. E nós, ali do elenco da Globo, estávamos separados para sermos júri, inclusive as crianças. Eu tinha 13 anos, era uma criança, a Isabela Garcia tinha 12, a Rosana tinha 15, Tarcisinho tinha também por aí 15, 16, no meio com Neila Torraca, com Denis Carvalho, com grandes... Então, assim, a gente ali era jurado, a gente escutava e dava nota. E a Glória Pires também estava lá. E aí, numa das idas ao banheiro, eu cruzei com a mãe dela, com a mãe e o pai, e eles me interpelaram e falaram assim: menina, nós somos seus fãs, nossa, você é maravilhosa, nós somos os pais da Glória Pires. Aí eu, muito prazer, cadê ela? Eu sou fã dela. Ela tá por aí, depois vocês vão se conhecer. Mas eu até te chamei, Glorinha, para te ver, porque assim, você é maravilhosa, você é incrível, Glorinha até dedicou um prêmio para você. Aí eu, como assim? Aí nisso ela apareceu, pronto, aí trocamos telefone e tal, e a partir dali criamos uma amizade, a minha mãe e a mãe dela se sintonizaram na mesma hora, viraram irmãs também, e aí praticamente todos os finais de semana a gente estava na casa delas, e conversando, e trocando ideias, e assim foi o nosso convívio, foi assim, quer dizer, foi primeiro íntimo para depois, um dia, a gente vir atuar, que foi em Direito de Amar, que a gente teve uma ceninha ou duas, a gente ainda não teve um embate bacana, a gente teve uma ou duas ceninhas, depois do outro lado do Paraíso também, mas menos, a gente não teve ainda esse prazer de uma olhar para outra assim, contracenar, talvez até se odiando, isso é uma coisa bem legal que a gente tem em mente. Já fizemos um filme também, eu seduzi ela para ela gastar todo o dinheiro dela. Assim, então é muito bacana, é muito, né? A gente tem um relacionamento de irmãs mesmo. Muito bom. É isso aí, gente. Olha, o livro, vocês podem entrar em contato. Nós temos aí na nossa tela todas as informações para quem queira adquirir o livro de Parece que já está na Amazon também. Tá aí para vocês na tela, tá bom? Como conseguir o livro de Narjara Tureta, essa mulher que com certeza vem contando aí, ó, a reinvenção, altos e baixos da minha vida. Muito bom. Bom, no livro ela conta sobre uma fama precoce, dificuldades financeiras, perdas irreparáveis, momentos de sofrimento. E com certeza você que acompanha a vida de Narjara Tureta e fica na curiosidade, né? Isso aqui, gente, com certeza é uma aula, além também do Encontros com Narjara Tureta, que fica também para vocês no Spotify, que também está disponível no Spotify, ela contando a história dela, um pouco da história de como ser uma autodidata nessa indústria tão competitiva que hoje as pessoas vão para a escola, faculdade para estudar, e a Narjara, desde muito criança, aprendeu a ser atriz, a ser essa dubladora, a ser essa mulher versátil com colegas de profissão. A se reinventar, né? A se reinventar, é isso, né? É isso, se reinventar. Querida, vamos para uma parte do programa agora, que é o nosso bate-bola, e vamos ver como é que vai ser o nosso bate-bola como Narjara Tureta. Narjara, um sonho.
Conhecer Londres. Uma vontade. Uma vontade de morar fora. Um lugar. Londres. Uma profissão. Atriz. Educação. É fundamental. Um livro. A Fantástica Fábrica de Chocolate marcou a minha infância. Que legal, muito bom. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria a luta desbravada pelo poder, somente pelo poder. É isso, poder, o poder, somente pelo poder, de estar, de ser o supremo do mundo, dos homens tentarem se igualar a Deus para governar a Terra. Acho que eu tentaria não que esse poder não fosse ilimitado, e sim um poder a serviço dos outros, a serviço de cada homem, de cada país, independente de etnia, religião, raça. Muito bom. Eu amo. Eu amo é o cinema. Uma cor. Vermelho. Montanha, praia ou cidade? Cidade. Eu sou muito cosmopolita. Teatro, TV ou cinema? TV. Eu amo estar na TV. Eu amo. Para mim, ser atriz é. É minha vida. Eu me defino uma pessoa. Me defino uma pessoa simpática, perfeccionista, carinhosa, mas desconfiada também. Família para mim é. Pai e mãe, que eu já não os tenho mais. Para mim, Deus é. Tudo. Tudo. Deus para mim é tudo. Eu para ele, entre aspas, não sou nada, mas ele para mim é tudo. Então, assim, né, eu não vivo sem ele. Querida, que esse Deus, esse tudo, venha fazer com que você continue trilhando esse seu caminho, conscientizando, educando, a serviço de algo que é muito importante, que salva a nossa arte. A nossa arte brasileira, que chega assim do outro lado do oceano e vem conquistando, porque nós mesmo fora do Brasil observamos o que vocês aí fazem e aqui a gente aprende muito. Então é por isso que hoje, nesse programa, eu decidi fazer um programa diferente, já que eu recebi essa obra que veio diretamente das mãos de uma pessoa que eu amo e admiro muito, que é você. Eu decidi fazer esse programa em sua homenagem, contando sobre a reinvenção. E nada melhor, já que foi você que escreveu, nada melhor que você contar para o nosso público, para os nossos brasileiros cidadãos do mundo, os altos e baixos da sua vida. A gente sabe que é difícil, mas nada é impossível e basta só a gente acreditar. Então, que esse tudo, esse nosso Deus, possa realmente te encher de muita glória e que você consiga alcançar tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Amém. Eu vou deixar agora para você fazer as considerações finais para a gente terminar o nosso programa Reinvenção com Narjara Tureta. Muito obrigada, Jorge, pela oportunidade de estar falando para os seus espectadores e te parabenizar também por você, né, ser um brasileiro fora de casa, provando que não tem fronteira, né, o sucesso que você faz aí também, parabéns. E saber que a gente aqui, como você comentou, do outro lado do mundo, eu tenho fãs também pelo mundo todo, eu recebia cartas, é gostoso, não só dos brasileiros,
né, que vivem em vários lugares do mundo, que isso é bacana também, saber que você ali está na sua língua. Você pode, né, ver as nossas novelas aqui do Brasil, como eu tenho primos que moram na Flórida e que assistem, são ligadinhos na TV aberta aqui do Brasil para poder ver novela. Minha tia vê novelas até hoje, não perdeu, né? Não perdeu essa vontade. E minhas primas também costumam ver, assistir. Então é muito bom saber que a gente, né, pode chegar até outras pessoas que também falam outras línguas. Eu já me vi dublada em alemão, já me vi dublada em italiano, já me vi dublada em espanhol, eu que sou dubladora. Então, pensando também que enquanto eu estou dublando alguém numa novela mexicana, tem alguém do outro lado do mundo me dublando em alemão. É muito bacana isso, né? Bacana. Então, como você disse, a arte nos une. Olha que bacana, a arte nos une. Então, parabéns a você também. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua amizade e pelo privilégio de poder estar aqui falando com os seus espectadores. Muito, muito obrigada. Espero um dia que a gente possa, né, nos abraçarmos, eu indo aí, ou você vindo para cá, ou ambas as coisas, e a gente tomar uma champanhe para brindar e comemorar a vida, né? Brindar sempre a vida, porque é o que eu digo, enquanto a vida é esperança, a gente nunca pode enterrar os nossos sonhos e achar que eles não se concretizarão, só depende de você, só depende de nós. Então é isso. Verdade, vamos fazer sim isso acontecer muito em breve. Parabéns, muito obrigado pelo carinho de sempre, minha amiga. Eu que É isso agradeço. aí. Para vocês que estão aí acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência e a gente vem, eu volto sim, contando histórias de pessoas que são fonte de inspiração, como a nossa amiga Narjara Tureta. Um abraço para todos, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.